Olá! Eu vou ensinar a fazer a técnica de secagem de flores com prensa. Tá? Essa técnica é muito interessante porque ela permite que você pegue flores naturais e transforme num material muito fácil para ser aplicado e colado em papéis, né, em cartões, em quadros, em porta-joias, em encadernações. Tá? Então as flores, depois de secas, ó, elas vão ficar desse jeito aqui. Elas ficam bem fininhas, né, e desidratadas, por isso a gente pode colar nos cartões, nas encadernações, ó, como esses bloquinhos, né? Aqui inclusive feitos com papel artesanal, que fica muito interessante. A gente pode fazer também porta-joias, quadros decorativos. Esse modelo aqui eu fiz a colagem no papel e montei na tampa da caixa que tem um vidro. Mas existe um outro jeito também interessante de fazer em porta-joias, e é esse que eu vou ensinar no final da técnica, que é utilizando a vitroresina líquida. Tá? Essa resina é despejada diretamente em cima do arranjo de flores, depois ela endurece e então o seu trabalho fica protegido. Tá? Você vai precisar para essa técnica de uma prensa, tá? Esse é um modelo que eu faço, né? Até decorado, bonitinho, mas na verdade a prensa, ela nada mais é do que duas pranchas de madeira da mesma medida, furadas nos 4 cantos, 4 jogos de parafuso com arruela e borboleta para você poder apertar e fazer a pressão necessária para as flores e folhas secarem. Tá? O mais importante na prensa, naturalmente, é o tipo de papel que você vai usar para fazer esse processo. E o papel é o papel mata-borrão. O papel mata-borrão é um papel 100% algodão, porque a fibra do algodão ela é mais absorvente que a fibra de celulose, que é a que a gente encontra com mais facilidade nos outros tipos de papel. Tá? Então, esse papel mata-borrão, você vai precisar também de papel toalha e jornal. O jornal e o papel toalha você vai já deixar recortados, né, na medida da parte útil da sua prensa e você vai utilizar em maior quantidade. Então você começa a montar a prensa da seguinte maneira: algumas folhas de jornal, aí você vai colocar uma folhinha de papel toalha, tá? E uma folha de papel mata-borrão. As flores e folhas não devem entrar em contato nem com o jornal nem com papel toalha, somente com papel mata-borrão. E você vai colher as flores na hora do trabalho, você não deve retirá-las antes porque senão elas vão murchar. Então, por exemplo, de um vaso, você vai retirar, você vai usar um estilete, ó, você vai cortar florzinha por florzinha, tá? Eu vou cortar algumas e depois vou ajeitar ali. Mantendo as mãos limpas, né? Evitar de ter qualquer tipo de resíduo nas mãos que possa oxidar a flor, tá? Utilizar um estilete só para isso, tá? É importante. E você vai posicionar as flores, você pode até usar uma pinça, você vai posicioná-las sempre assim, ó, viradas para baixo, tá? Para elas ficarem na mesma posição, emborcadinhas. E você vai manter uma boa distância entre elas, por quê? A prensa vai fazer com que elas fiquem mais abertas, né? Elas vão se espalhar um pouco pelo papel. Se você colocar muito próximas as flores umas das outras, elas vão grudar, uma vai acabar emendando na outra, tá? Você pode secar qualquer tipo de flor ou folha, desde que não sejam aquelas suculentas, né? Aquelas que têm muita água, porque essas vão acabar ficando tão úmidas que vão estragar e não vão dar um bom resultado. Tá? E flores e folhas, tá? Que você encontra, que você vai colher e vai posicionar, de preferência, fazendo uma camada de cada tipo de planta. Tá? Então aqui eu misturei as flores com as folhas, mas o ideal é você fazer uma camada só de flores, uma só de folhas e assim sucessivamente. Então, terminada a camada de flores ou folhas, você vai colocar um outro pedaço de papel mata-borrão, uma outra folhinha de papel toalha e mais algumas folhinhas de jornal, tá? E vai repetir todo o processo, ó, papel toalha novamente, papel mata-borrão, as flores e folhas novamente, tá? Quando você terminar, quantas camadas você puder fazer, né? Você tem que aproveitar ao máximo a sua prensa, por isso a gente faz várias camadas. Mas ao terminar, você vai posicionar outra prancha de madeira e vai colocar as 4 borboletas
e apertar bem, tá? É importante que você aperte bem, que faça bastante pressão, ó, você vai até o fim e vai fazer isso com cada uma delas, tá? Ó, então você vai apertar bem os 4 parafusos, tá? É importante. Claro que aqui eu fiz apenas uma camada, por isso a prensa tá bem murchinha, mas ela costuma ficar bem alta, tá? E você vai agora aguardar o processo de secagem, que é o seguinte, é importante você observar. Você vai deixar a prensa fechada, né, com os parafusos apertados por 3 dias. Após esses 3 dias, você vai abrir, vai trocar o jornal e o papel toalha. Nunca mexer no mata-borrão nem nas flores, tá? O sanduíche de flores e folhas você mantém. Você vai trocar só o papel toalha e o jornal. Você vai fazer essa troca 5 vezes a cada 3 dias, tá? Então aguarda 3 dias, troca, mais 3 dias, troca, isso 5 vezes. O tempo total de secagem das flores e folhas na prensa é de 2 semanas pelo menos, tá? 2 a 3 semanas. Depende um pouco do clima, se o ambiente está já muito seco, vai mais rápido. Se é um período mais úmido, demora mais. Naturalmente, é melhor fazer a secagem em épocas secas, porque o resultado é melhor, além de ser mais rápido, tá? E você não precisa fazer secagem de flores e folhas o tempo todo. Eu costumo fazer um período, uma vez por ano, uso todas aquelas flores e folhas durante o ano e depois repito uma outra ocasião. Os papéis podem ser reaproveitados, então depois que você usou, você deixa secar no sol, guarda e usa novamente, tá? Secar simplesmente para tirar a umidade. Tá? Quando você tiver com elas todas secas, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai guardar em envelopes, como eu faço, ó. Elas estão aqui, as florzinhas, as folhas. Eu costumo identificar, ó, o tipo de flor, né, o tipo de folha que eu tenho aqui dentro do envelope. E esse envelope, sim, você tem que guardar num lugar seco, protegido de luz, tá? Porque, embora elas estejam prontas para serem usadas, elas estão prensadas e secas, elas podem ficar úmidas se você não tiver esses cuidados, tá? Olha, eu vou ensinar a fazer esse modelo de colagem, o acabamento com a vitreoresina e a pátina da madeira. Então, eu vou começar pela pátina. É uma caixinha de preferência de madeira natural, que fica mais bonito, mas pode ser MDF, tá? E o passo a passo é o seguinte, ó. Eu preparei aqui. Eu vou aplicar o médio envelhecedor direto na madeira, tá? Só dei uma lixada antes, só para retirar aquelas fiapinhos, rebarbas. Não precisa passar nenhum produto antes, porque eu quero deixar um efeito de pátina bem intenso. Eu quero que fique bem colorido, bem forte, né? Então, eu posso aplicar direto. Aplicou o médio, a gente retira o excesso com paninho, tá? Esse é o procedimento normal de aplicação de médium. Aí já, sendo madeira, olha, fica super bonita a pátina, porque você vê os veios da madeira. Essa é a primeira etapa aqui do trabalho. Deixando secar bem, você vai partir para a segunda etapa, que é aplicar a tinta branca. Bom, depois de seco o envelhecedor, eu vou primeiro proteger a madeira com cera em pasta incolor, tá? Isso é importante porque eu vou fazer uma pátina com a tinta branca e se eu não aplicar a cera, eu não vou conseguir o efeito da pátina. Então, eu aplico a cera ó, com paninho,